noite, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje é a aula 8, tá? Contas do passivo, obrigações e patrimônio líquido, tá bom? Esse é o curso de contabilidade básica, contabilidade 1, tá? Primeiro semestre do curso de ciências contábeis, administração de empresas, gestão empresarial, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Tuan e eu tenho certeza que essa aula vai acrescentar muito para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar aqui em tela cheia que fica mais fácil para a gente poder visualizar melhor, né? O objetivo dessa aula, na verdade, é conhecer a classificação das contas do grupo patrimonial do passivo, tá bom? Então, o grupo do passivo, tá, fica lá do lado direito do balanço patrimonial, quando você olha de frente, né, para o demonstrativo, são todas as obrigações da empresa. As obrigações e o patrimônio líquido estão do lado direito do balanço. O ativo, que são os bens e direitos, estão do lado esquerdo do balanço, tudo bem? E o que a gente encontra no passivo, né? O passivo, né, no passivo são registradas as obrigações da empresa para com terceiros, né? Tecnicamente chamado de exigibilidades e também de patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa com o seu sócio. Então, patrimônio líquido, por enquanto, você precisa entender que trata-se da obrigação junto aos sócios. Então, o capital social, a reserva de lucro, prejuízos acumulados, né, que na verdade comporta o lucro do exercício, ou lucro acumulado também, é só nomenclatura que chama-se prejuízos acumulados, tá bom? Então, toda obrigação da sociedade, da empresa para com os sócios, a gente trata isso no patrimônio líquido, classifica no patrimônio líquido, tá bom? Então, assim, né, no jargão técnico, exigível total ou exigibilidades é a soma das obrigações da empresa, incluindo aqui as dívidas de curto e longo prazo, tá, pessoal? Então, curto e longo prazo, né? O que é curto prazo, dívida de curto prazo, né? São as dívidas incorridas dentro do exercício, dentro dos 365 dias do ano, tá? E as dívidas de longo prazo são aquelas que superam esse um ano, tá? Que superam esse período de um ano. Então, dívidas acima de 12 meses nós classificamos como exigível a longo prazo, e dívidas com menos de 12 meses nós classificamos como exigível a curto prazo, tudo bem? Recomenda-se que a classificação siga a ordem decrescente do grau de exigibilidade. Então, na verdade, da mesma forma como ocorre com o ativo, né, que você classifica de cima para baixo de acordo com a liquidez, né, caixa, por exemplo, de liquidez imediata, ele está à disposição da empresa para ser utilizado. Bancos, a mesma coisa. Aplicações financeiras, algumas são de liquidez imediata, outras são de liquidez em D+1 ou M+1, tá? Mas elas são classificadas como de acordo com a liquidez, tá bom? De acordo com a liquidez quando se fala de ativo, tá? No passivo, de acordo com a exigibilidade, o que precisa ser pago imediatamente. Por exemplo, fornecedores, salários que você tem que pagar no mês seguinte. Então você classifica isso lá no ativo circulante, no passivo circulante, tá bom? Grau de exigibilidade. O grau de exigibilidade, ele diz respeito à prioridade de pagamento por exigência de terceiros que têm direito ao recebimento. Então, foi como eu falei, o que precisa ser pago imediatamente, você classifica lá em cima no grupo de passivo circulante, tá bom? Fornecedores, conta de energia elétrica, se você provisiona essa conta, né, reconhece a despesa, se for regime de competência, você reconhece a despesa e faz o pagamento no mês seguinte. Então, você também classifica no passivo circulante, tudo bem? Então, é pelo grau de exigibilidade, o que é exigível mais prontamente, que precisa ser pago imediatamente, você classifica lá em cima no grupo do passivo circulante, tá bom? Então, é importante a gente entender aqui esse diagrama, né? Vai ser pago este ano, circulante, curto prazo. Vai ser pago no próximo ano, então ele passa a ser longo prazo, e assim por diante. Então, você precisa ter essa régua aí para medir. A classificação básica, primordial, entre o que é curto prazo e longo prazo, é sempre um ano, tá bom? Se for igual ou inferior a um ano, então é curto prazo. Se for
igual ou superior a um ano, aí a gente classifica como longo prazo. Depende muito da natureza da despesa, enfim, né, do que você está classificando, tá bom? Classificação das contas de passivo, né? As contas de passivo são classificadas como passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então, basicamente, o passivo circulante são aquelas despesas que ocorrem dentro do intervalo de um ano, como eu falei, tá? Dentro do período de um ano. Passivo não circulante pode ser as despesas de longo prazo, tá? As obrigações, na verdade, de longo prazo, e o patrimônio líquido também, que geralmente vira um ano, né, para você pagar os lucros, né, acumulados, as reservas de lucro que houverem, tá? E assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Então, o passivo circulante é o que compõe o passivo circulante, esse grupo do balanço patrimonial, que já vou mostrar no balanço onde fica o passivo circulante, tá? São classificadas neste grupo as obrigações que devem ser pagas ou recolhidas até o término do próximo exercício. Pessoal, peço desculpas um pouquinho. Eu estou me recuperando de uma gripe, então estou com a garganta um pouco seca, tá bom? Então, de vez em quando eu vou pegar a garrafinha de água aqui. Geralmente aparecem acompanhadas da expressão a pagar ou a recolher. Então, isso é bem comum nas contas de passivo. Ela vem o nome da conta, né, que é a natureza dessa conta, e a classificação a pagar ou a recolher, tá bom? E muitas vezes, sendo esta a única distinção da despesa que possui o mesmo nome da conta. É de grande importância na análise das demonstrações contábeis por se tratar de valores com grande influência no fluxo de caixa da empresa. Falta de controle nas obrigações de curto prazo podem levar a empresa à falência. Isso é verdade. Então, se não tiver um controle do que tem a pagar, do que tem projetado, um fluxo de caixa planejado, um orçamento bem definido para o decorrer do ano, muitas vezes para os próximos 2 ou 3 anos, dependendo do tipo de atividade da empresa, isso pode impactar. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa chamada Indústrias Home. Ela é uma indústria que inclusive está listada em bolsa, no novo mercado, que é a Home 3, e ela trabalha sempre com a projeção de pedidos, né, de encomendas de tornos mecânicos, de máquinas Home, de máquina BW, de peças, né? Então, isso, na verdade, ele te dá uma proxy do que vai acontecer com o caixa, né, tendo em vista o orçamento de custo, né, que a Home faz, né, que a empresa precisa fazer. Então, isso é bem bacana, eles trabalham com esse planejamento, né? Aliás, a Home é uma empresa que eu gosto muito porque para mim, ela é um sinalizador de PIB. Então, você tem muito pedido, quer dizer que as empresas, os clientes da Home, que são indústrias, né, que trabalham com torno mecânico, com usinagem de peças, por exemplo, eles estão investindo no parque fabril. Então, isso é um sinal de que a economia está aquecida. Tá? É um sinal de que o empresário industrial está investindo. Tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Fornecedores, duplicatas a pagar, que é a mesma coisa que fornecedores, impostos a recolher, encargos trabalhistas, tá? Salários a pagar, encargos trabalhistas subentende-se aqui INSS, fundo de garantia, empréstimos e financiamentos a pagar, adiantamento de clientes, então você adianta uma determinada entrega, né, de um produto, né, e aí o cliente se compromete a pagar isso posteriormente, tá? Dividendos a pagar, títulos a pagar, energia elétrica a pagar, aluguel, por aí vai, tá? Então tudo isso é classificado como ativo circulante, tá bom? Vamos lá, passivo não circulante. Agora, o passivo não circulante, ele comporta as contas de longo prazo, como eu coloquei, tá? Como eu havia mencionado com vocês, né? Então, são contas de obrigações e só diferem do passivo circulante pelo prazo de pagamento. Então, essa é a única diferença. Então, as contas, elas são basicamente as mesmas. O que vai mudar é o prazo de pagamento. Então, novamente, se aquela determinada despesa, aquele determinado encargo, aquela determinada obrigação, ela precisa ser paga dentro dos 12 meses, então eu a classificarei como passivo circulante, é uma conta de passivo circulante.
se aquela determinada obrigação ela vai perfazer, ela vai ultrapassar o ano, ela vai ser postergada por o seguinte, então eu classifico como um passivo não circulante, tá bom? Ah, mas e se eu tiver uma despesa, uma obrigação em novembro de 2025 para pagar em fevereiro de 2026? É uma boa pergunta. Eu devo classificá-la como passivo não circulante, porque ela vai ultrapassar o exercício, ou aquele exercício no qual será objeto de fechamento da contabilidade, tá bom? Então, os exemplos, eles são basicamente os mesmos, né? Então, aqui nós temos financiamentos, nós temos empréstimos, adiantamentos, contas a pagar, fornecedores, imóveis a pagar e por aí vai, tá bom? O que difere um do outro, basicamente, é o prazo de pagamento, tá bom? O patrimônio líquido, né? O que é o patrimônio líquido? Ele é um grupo de contas que, embora não seja considerado exigível, está vinculado ao passivo por se tratar de uma dívida da empresa para com os sócios. Então, o patrimônio líquido, na verdade, é um compromisso que a empresa, que a sociedade tem com os seus sócios, seja ele acionistas, se a empresa for listada em bolsa de valores, se for uma sociedade anônima de capital aberto, né, ou uma sociedade anônima de capital fechado, que tenha sócios conhecidos, ou até mesmo uma sociedade empresária limitada, ou até mesmo um empresário individual. Também existe o patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa para com os sócios, tá? E também para estabelecer o equilíbrio dos recursos entre ativo, aplicação e o passivo. Então, na verdade, o patrimônio líquido ele serve também para estabelecer essa equalização, tá, entre o ativo e o passivo. É bom lembrar que você viu anteriormente nas outras aulas, né, que o ativo, quando você fecha o balanço patrimonial, o total do ativo tem que ser exatamente igual ao total do passivo, tá bom? E do que é composto o patrimônio líquido? Nós vamos ver agora. O patrimônio líquido é composto de capital social, tá? Capital social subscrito, integralizado e capital social a integralizar. Então, na verdade, essas formas, né, esses formatos aqui são composições do que é o capital social. Mas o que é o capital social? Classificação, na verdade, né? Mas o que é o capital social propriamente dito? É o recurso aplicado pelos sócios na empresa. Então, é basicamente isso, é o dinheiro que o sócio disponibilizou para que a sociedade possa começar as suas atividades. Então, é o capital social, o capital que foi integralizado pelo sócio. Pelos sócios, que foi disponibilizado para que a empresa tenha recursos para pagar as despesas pré-operacionais, tá bom? Pode ser a título de investimento inicial, como eu mencionei, aumento de investimento, ou mesmo aplicação de lucros para aumentar o investimento na empresa, deduzindo-se a parcela não integralizada. Segundo o artigo 7 da Lei 6.404/76, o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro, que geralmente não acontece, ou em qualquer espécie de bens suscetíveis à variação em dinheiro. Então você pode integralizar com móveis, por exemplo, móveis e utensílios, com melhorias no imóvel, né, um piso que você colocou, você pôs uma janela nova, uma cortina nova na sala comercial, né, uma geladeira para o escritório, uma televisão, então tudo isso você pode integralizar dessa forma. Não é corriqueiro, não é habitual. O habitual é integralizar o dinheiro via conta bancária, mas é só um proforma, porque geralmente você coloca essa integralização de capital em dinheiro, tá? Eu peço desculpa, está tendo uma reforma aqui do lado, então se você escutar o barulho, eu peço desculpa antecipadamente, tá bom? Capital social subscrito é o valor que os sócios registram como investimento no contrato social da empresa. É o compromisso assumido de entrega dos valores. Capital social integralizado realizado é o valor que já entregue pelos sócios em virtude do compromisso assumido no registro do capital social. É a diferença entre o capital subscrito e o capital a realizar. Então, o capital subscrito é aquele que você colocou à disposição, né, teoricamente, mas consta no contrato social. Capital integralizado é o valor que você de fato entregou, né, para a empresa, tá? Os sócios entregaram esse valor via Pix, via transferência bancária. E capital social integralizado é aquele que vai ser registrado no futuro, enfim, ainda não foi entregue pelo sócio, existe o compromisso de entregar aquele valor, mas ele
ele vai ser disponibilizado para a sociedade em um outro momento oportuno, tá bom? As reservas de capital são valores emitidos pela empresa não destinados a aumento de capital social e que não passaram pelo resultado. São exemplos na venda de ações, prêmio recebido na emissão de debêntures, bônus de subscrição. Então, reserva de capital basicamente é isso. O registro do que você teve de lucro, de ágio ou deságio de uma empresa, né, na venda de ações. Então, é muito comum você ter essa conta em empresas que participam, que compram ações de outra empresa que está listada em bolsa, tá? Então, isso é muito comum. Reserva de lucro são valores retidos do lucro para uma destinação específica, ou seja, é a parte do lucro que neste momento não será distribuída aos sócios como dividendos, ficando investida na empresa. São exemplos: reserva legal, reserva para contingência, reserva de lucros a realizar, entre outras dispostas na legislação. Ajustes de avaliação patrimonial são os aumentos ou reduções de valores do ativo ou passivo em função do valor real de mercado. Há uma clara intenção de apresentação do patrimônio pelo valor justo, tá? Ações em tesouraria ocorre quando a empresa compra no mercado de ações suas próprias ações. Esse aqui é um exemplo de balanço patrimonial, tá? Desculpas aí novamente, tá, pelo barulho, tem uma obra aqui do lado, eu nunca sei quando ele vai ligar a máquina aí, tá bom? Peço desculpas mais uma vez, tá? Acontece isso, tá? Não é sempre, mas tá em reforma aí do lado, então tô tentando administrar isso da melhor forma, tá bom? Então, eu vou diretamente aqui pro balanço patrimonial para vocês entenderem, né, o diagrama, né, como funciona a disposição das contas. Então, você nota aqui o ativo, né, que a gente já viu nas outras aulas, né, ativo circulante, ativo não circulante, e o passivo, que é o objeto dessa aula, né? Então você vê aqui, no circulante, fornecedores, salários a pagar, geralmente são os salários, é o salário do pessoal que você paga no quinto dia útil ou no último dia útil do mês, né? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, você paga também trimestralmente ou no mês seguinte se for lucro real. Dividendos a pagar, que são valores que você vai pagando no decorrer do ano, no ano seguinte, tá? E aí depois você tem as contas de não circulante, que é o exigível a longo prazo, que passa de 12 meses, né? Então, financiamentos, tá? São duas contas aqui, basicamente, né? Que pode ter subcontas, tá? São subgrupos também, né? E aí você tem o capital social, como eu mencionei, e as reservas, né? De contingência, reserva legal, tá? E aí é importante mencionar, você deve notar aqui que o ativo, ó, ele está exatamente igual ao passivo, tá bom? Então, geralmente, o que ajusta essa situação, essa equação contábil aqui é o patrimônio líquido, tá? Que pode sofrer variações, né? E sofre variações, na verdade, e resultado também do período, enfim, né? Então ele ajusta para cima ou para baixo de maneira que equalize, né, que o ativo seja igual ao passivo, respeitando o método das partidas dobradas, tá bom, pessoal? Peço desculpa pelo barulho novamente, tá? Mas são coisas que não dependem da gente, né? Se você gostou, eu vou pedir para você deixar seu like, tá, se inscrever no canal. Eu queria agradecer imensamente a atenção, tá, nessa aula. Espero que você tenha entendido tudo que foi passado aqui. Se você entender que seja prudente e melhor para você, revise essa aula, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Eu desejo a você uma excelente semana.